Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Mundial Podcast. Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estamos juntos aqui hoje com uma convidada super especial. Você já sabe que o Mundial Podcast é o podcast da Rádio Vibe Mundial e quem está conosco hoje é Sônia Nóbrega. A Sônia, ela é especialista vibracional e também ativista quântica. E é um prazer recebê-la aqui no Mundial Podcast. Tudo bem, Sônia? Tudo ótimo, maravilhoso estar aqui de volta com você, né? De novo aqui no podcast, trabalhando esse assunto hoje maravilhoso, né? De se tornar exponencial. Exatamente. Muito obrigada pela tua presença mais uma vez. Seja bem-vinda. Você que está nos acompanhando também, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E a gente já vai começar falando aqui um pouco sobre o assunto de hoje, que é prosperidade financeira, um assunto que interessa para todo mundo. Exatamente. Queria, antes de você falar um pouquinho mais da tua trajetória, Sônia, queria que você me contasse, do ponto de vista vibracional, o que o pobre tem que o rico não tem? Ok. É uma pergunta interessante, né? O que o pobre tem que o rico não tem? Então, reflete, né? O que será que o pobre tem que o rico não tem? Eu vi essa frase num post, né? Numa rede social, e nos comentários era legal, assim, ver os comentários, porque as pessoas justificavam com frases de pobreza. Eu achei interessante isso, né? E, na verdade, o que o pobre tem que o rico não tem é medo de ser rico. Então, a gente tem medo. Vê, qual é o seu medo? O medo, por exemplo, você vai trabalhar uma pessoa, né? Eu trabalho com as terapias vibracionais e quando a gente vai fazer o diagnóstico energético da pessoa, o que acontece? O que aparece? A primeira coisa é o medo, né? O medo que bloqueia. Então, é medo de morrer, medo de ficar doente, medo de falar em público, medo de ser cancelado na internet, né? Hoje em dia é muito comum. Sim. Então, são vários tipos de medo aí que a pessoa fica paralisada. Ok? Então, já que a gente já vai falar sobre isso, como mudar esse medo, né? Então, eu vou sugerir aqui um exercício, vamos colocar assim, um exercício que eu sempre faço e que me ajuda bastante, para você perceber qual é o seu medo, o medo que está gravado no seu subconsciente. Porque a gente pensa que é só falar assim, não, eu não tenho medo, eu tenho um pensamento positivo, eu também tenho, mas quando eu faço esse exercício, as coisas vão levantando, o que está guardado lá, o que está oculto, vamos lá, na memória, também a memória, vamos colocar a memória coletiva, aquilo que está ligado. Então, o exercício é simples, né? Você vai fazer esse exercício durante 21 dias, falar essa frase antes de dormir. Então, é bem simples, é uma única frase, mas que traz ali uma potencialidade. Mas antes de eu falar a frase, vamos entender o que é riqueza. Acho que isso é super importante, né? Então, a riqueza, quando a gente fala de riqueza, não é a riqueza só do dinheiro. É a riqueza, o dinheiro é um complemento de tudo aquilo que a gente já faz, do nosso trabalho, mas é a riqueza do que sou, da minha luz, da minha inspiração, da minha criatividade, do poder da escolha, de se sentir livre, né? Porque assim, por que a gente quer ter o dinheiro? Para se sentir livre. Então, se eu já me sinto livre, é mais fácil vamos falar assim, de colapsar a onda, né, como as pessoas falam. Então, a riqueza em toda a sua honra e glória, vamos dizer assim, né, em toda a sua potencialidade, isso muda tudo. Então, a frase que você vai fazer antes de dormir, que é bem simples, então, né, sendo mulher, eu vou falar, eu sou rica, muito rica, milionária. Eu sou rica, muito rica, milionária. Então, a riqueza me pertence. E se for homem, né? Aí você vai escolher o seu gênero. Eu sou rico, muito rico, milionário. Quando você começa a fazer isso, o que eu percebo, né? Tanto em mim como nas pessoas que já fazem esse exercício. A pessoa fala assim, que ela sonha com culpa, ela sonha que ela tem que ajudar não sei quem. Então, aí o subconsciente começa a trazer as desculpas da pobreza para falar, olha, é perigoso, se você tiver muito dinheiro, você vai ter que ter um segurança, se você tiver muito dinheiro, né, se você tiver muita grana, sei lá, você vai ter que ajudar, você vai ter que pagar a dívida da sua família, uma dívida que nem é sua. A mente, ela começa a trabalhar contra você. É interessante isso, porque como nós somos seres multidimensionais, é o que está gravado lá, aquilo que a gente gravou nos 7 primeiros anos da nossa vida, que é uma memória, né? Tem uma memória ali dos 0 a 7 anos, a memória do útero também, o ambiente, né, que a gente teve e que era diferente, né, do que a gente tem agora
Então, isso fica gravado, né? O que você acreditou que é prosperidade. Então, aquela frase assim, o medo também como um opressor, né? Então, o medo assim, se você fizer isso, você não vai, você vai ser castigada, Deus vai te castigar. Então, isso já é um medo opressor, né? Que te oprime. Você não pode fazer isso. Se você pensar diferente de todo mundo, se você for diferente, você não vai conseguir tal coisa. Se você tem sorte nos negócios, você não tem sorte no amor. E aí vai, você viu quanto medo? Quantas crenças limitantes, exatamente, né? Bloqueios e mensagens erradas, né? Então, assim, eu já ouvi de vários clientes, assim, que a pessoa falava, nossa, a minha mãe falava que eu não ia ter um homem legal. E aquilo ficou gravado na pessoa. E aí vai refletir nos relacionamentos, entendeu? Eu quero repetir essa frase. Vamos lá. Podemos? Então, olha, gente, vamos lá. 21 dias para você atrair prosperidade financeira. Porque primeiro você precisa depurar o que te bloqueia. E o medo, insegurança, né? E eu vou ainda explicar o que é o medo para a pessoa entender. Sim, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais do medo. Do medo. Mas queria repetir essa frase que é muito poderosa. Olha, eu sou rica, muito rica, milionária. 21 dias antes de dormir. Isso. E antes da gente fazer essa mentalização dessa frase, ou então falar lá em voz alta, o que você sugere, Sônia? Que a gente repense algumas questões da nossa vida ou simplesmente mande para o universo? Eu prefiro assim, quando a pessoa fazer um pouco de respiração, né? Respiração é bom, estar consciente, como uma meditação, né? Respirar. E diminuir as ondas cerebrais, que daqui a pouquinho a gente vai fazer nos mantras da ativação de prosperidade, que é você diminuir a tensão, aquela coisa, né? Tem que fazer, aquela opressão, né? Isso ajuda muito. Quando você diminui as ondas cerebrais, você automaticamente se conecta com o divino, com as infinitas possibilidades. E aí, aquela preparação para dormir, né? Eu sempre faço uma preparação, às vezes posso escutar uma música do YouTube, que às vezes tem aquelas instrumental, né, uma coisa para relaxar. Sim. Aí a pessoa tem que ver como é que funciona. Eu funciono bem, por exemplo, com o sininho, ó. Eu sou uma pessoa que, quando eu uso o sino, o meu corpo ele já entra, né? Porque eu uso bastante na meditação de empoderamento, o meu corpo ele já entra, vamos dizer assim, no zen, já vai se assentando, vai acalmando. Então, eu acho que a pessoa vai ali se buscando, né? Eu também ensino isso na meditação de empoderamento, né? Tenho grupos, né, semanais que a gente faz a meditação para a pessoa se empoderar, que também é um quesito, né? E entender o que é o medo na sua vida. O medo o que está te bloqueando, né? O medo que está te ferindo. Mas você quer falar a frase? Vamos repetir a frase? Eu quero repetir essa frase, que essa frase é muito bacana. Eu quero fazer, inclusive, eu acho que quem está nos acompanhando também vai fazer, porque é algo muito legal. Então, encontrar um momento assim de relaxamento, algo que te acalma antes de dormir e fazer por 21 dias. Eu sou rica. Escovou os dentes, né? Sim, já, né? Tá mais tranquilo, tá mais relaxadinho. Eu sou rica, muito rica, milionária para as mulheres. Eu sou rico, muito rico, milionário para os homens. Isso, aí você vai dormir com essa energia. E aí você vai ver o que sai. Aí tem gente que anota o que sai. É legal também, tem pessoas que vai lá e começa a anotar. O que sonhou, por exemplo. O que sonhou, o que sentiu, a energia contra. Tem gente que faz, a minha filha mesmo fez, e ela sentiu que estava sendo atacada no astral. Mas aí depois, quando eu fui ver, eu falei, não é ataque, é você mesmo. Era uma crença dela, entendeu? Como se parecia um ataque no astral. Nesse caso não era. Existe o ataque no astral. Nesse caso não era. Era ela mesma. É partes dela contra aquilo que ela é. No sentido da gente se auto-sabotar em alguns momentos, exatamente, é isso? Isso. Da mente ter uma mensagem contrária àquilo que você realmente é. A sua luz, a sua prosperidade. Né? Aceitar isso. Alguém falou... Nesse caso, tinha pessoas que tinham falado coisas para ela no tempo da adolescência, né? E aí ela ficou com aquilo gravado, e aí na hora que ela foi fazer isso, eu sou rica, muito rica, milionária, em todo o bom sentido da palavra, ela se sentiu assim, ela sentiu o que aquelas pessoas estavam falando, então ela achou que era um ataque na hora. Eu falei, não é um ataque agora, é o que estava guardado, que vai saindo. Então, para cada pessoa vai ter uma maneira, um jeito, né? E eu acho que esse é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer para aceitar a riqueza, né? A prosperidade financeira, manifestar a grana, o dinheiro, né? Sim, e eu acho que também é importante a gente ressaltar que quando a gente fala dessa riqueza, que ela não se resume a dinheiro.
tem a ver também com outros aspectos da vida, sim, né? Com o aspecto energético, espiritual, mental, físico, né? Com a sua permissão. A gente vai falar também de permissão, né? De aceitar, de permitir e também se reconhecer. Então, são passos, né, que você vai galgando. Mas primeiro, gostaria de falar um pouquinho mais sobre o medo. Mas antes da Sônia falar sobre o medo, eu queria que ela falasse um pouco mais sobre ela. Porque tá ela bom. fala pouco dela, mas eu acho que é legal. Né? Acho Porque que é o interessante, eu acho, assim, eu acho que é legal falar com as pessoas, mas Sim. eu posso falar um pouquinho de mim Queria também. que você contasse um pouco o que é ser uma especialista vibracional. Né? Porque você é terapeuta, você é ativista quântica, a Sônia também é professora de inglês, ixi, tem muitas atividades. Então, assim, mas em relação à questão de ser uma especialista vibracional, até para a gente poder explorar um pouco mais esses assuntos que a gente está tratando aqui, você se especializou nisso? Como é que funciona? O que é ser? Então, vamos lá. Primeiro, assim, vamos falar o que é ser uma ativista quântica. Eu acreditar, né? Eu acredito que a nossa consciência, ela é a base da nossa existência. Porque você pode ver, a gente está evoluindo, né? E a gente, se a gente comparar, quer ver uma coisa fácil? Que eu sempre falo, que eu acho legal. Eu lembro exatamente do primeiro dia de aula, né? Do meu primeiro dia de aula, quando eu era criança. Eu me lembro exatamente da escola, da roupa que eu estava usando, de quando eu cheguei na escola. E você na faixa aí? De 7 anos, né? Primeiro dia de aula. Primeira série, né? A gente criança mesmo, isso, uma menina. Criança, né? 7 anos. Então, qual que é a memória que eu tenho? Muito medo de chegar numa escola e a escola parecia enorme, não é? A gente não tem ali. Então, ali é uma consciência. Você é criança, você tem uma consciência e a gente lembra, né, de fatos ali. Lembro também de uma outra consciência na praia, tomando um sorvete, relaxando. Tem as memórias da infância. Sim. Né? Nesse caso, estou falando de 2 memórias muito boas. Então, só que adulta, eu voltei nessa escola para visitar e a escola era bem pequenininha. Então, a mente da criança, a escola era enorme. Então, a gente muda. Então, você concorda comigo que a nossa consciência ela vai expandindo. E quando a gente volta lá, a gente vê de uma outra forma. Isso é um exemplo. É a mesma coisa você pegar aquele cubo, né, o dadinho de jogar para tirar sorte, ou dos números, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu vejo só de um lado, só vou ver um número. Mas se eu coloco ele um pouco mais para trás, mais afastado, eu vou ver que ele tem vários lados, né, 6 lados. Então, a dimensão, a dimensional, nós somos seres multidimensionais. Então, se eu tive lá na minha outras memórias, vamos dizer assim, se a pessoa teve uma memória ultrauterina, que a mãe passou muito medo, já tratei pessoas assim, a pessoa vem com esse medo. Então, a pessoa tem medo de tudo, né? Tem a pessoa que tem lá, que ela foi educada e ela acreditou que sempre alguma coisa fora está atacando ela. Então, ela tem ali um medo que fica sempre, vamos supor, ela vai fazer uma coisa nova, aí ela coloca, estão me perseguindo, tem alguma coisa aqui, porque aí vai para uma coisa assim, mais até psicótico, vamos dizer assim, mas existe. Sim. Tudo começa com medo, vai ter ali e eu estou falando do medo, não é assim, a tensão, é lógico. Vou descer uma escada, vou tomar atenção, vou segurar no corrimão, né, para não cair. Sim, isso é uma coisa. Medo no sentido ruim aqui, né, das ilusões do ego, que eu quero falar sobre isso. Então, vamos colocar assim, ser uma ativista quântica, ser uma especialista vibracional, é você trabalhar, entender que a pessoa não é só uma coisa. Por exemplo, se eu fizer uma medição sua, até trouxe aqui, vamos para ilustrar. Professora, né, gosta de ilustrar. Sim. Então, aqui você tem uma escala de Boves, né, que a gente falou, a escala de Hawkins, que é uma escala de frequência vibracional. E quando a gente vai fazer o diagnóstico da pessoa, quando eu vou fazer a leitura, é lógico que eu também tenho a conexão espiritual, as sintonizações, que também eu trabalho, né, eu tenho a facilidade de praticar a abertura de portais e tal. Então, quando eu vou ler a pessoa, eu não leio só, vamos colocar, se eu fosse ler, quanto que vibra o seu coração? Aí, né, eu vou fazer por partes. Por que eu faço por partes? Porque tem coisas que às vezes não está alinhado, que é natural. Por exemplo, como a gente falou da outra vez, o seu coração vibra expandido, né? A sua voz provavelmente vibra 1000 Hz, que a sua voz é linda, porque você tem esse dom da comunicação, da expressão, mas outras coisas, de repente, a gente vai fazer o quê? Uma investigação. Boa! Entendeu? Vou fazer uma investigação, e nessa investigação, só para brincar um pouquinho, né, para descontrair, o que acontece? Eu vou lá ver o seu mental, né, a sua criança interior,
o seu sagrado feminino. Então, você vai ter partes diferentes. Se você não está alinhada, porque muitas pessoas que praticam meditação, de empoderamento, no caso aqui, que é diferente de só uma meditação, elas normalmente têm uma vibração mais expandida, que é próximo da vibração crística, mais alinhada. Como que seria alinhada? Todas as partes, a criança, o sagrado feminino e o masculino, estão alinhados. Então, tudo vibrando 500 Hz, tudo vibrando amor. E o que acontece com nós, né, seres humanos, é que a gente acaba... vamos dizer assim, sobe e desce, que é natural, que Sim. nós estamos aqui. Acontece um problema, né? Um vazamento em casa, uma coisa quebrou, furou o pneu. Uma despesa extra, uma briga, um problema no trabalho. Eu vou fazer isso? Como é que eu vou... Naturalmente, a gente tem ali o sobe e desce, mas a gente, como uma terapeuta e uma especialista vibracional, eu ensino como que a pessoa manter mais essa frequência vibracional, né, constante, vamos dizer assim. Então, através do empoderamento, que é o caminho da iluminação, que é dentro, que é você entender que não é fora. Porque o que acontece? A pessoa está esperando de fora. E aí são vários fatores, né? Então, trabalhar com ferramentas, então a mesa radiônica é uma ferramenta, é uma das ferramentas, né, que a gente usa para fazer a medição, a radiestesia, a radiônica. Então, esse é o estudo que eu fiz, né? Mas é lógico que, como buscadora de conhecimento, também trabalhamos muito com a neurociências, também com a física quântica, a epigenética. Então, porque como são estudos muito profundos, é um conhecimento que a gente está sempre fazendo. E provavelmente eu vou fazer isso a vida toda, porque eu gosto muito do assunto. Então, não dá para falar, é só uma coisa. Mas o principal conhecimento que eu acho que eu tenho é sobre mim mesma, é sobre como eu funciono, como que estão as minhas partes, como se empoderar, e aí ter a didática para passar para outra pessoa. Eu acho que é isso que a gente, né, Sim. seria... E também, essa especialista vibracional teria que abordar tudo isso, né? Isso, e mais um ponto também, eu acho que o que eu aprendi, eu faço muitas vivências e iniciações, porque eu tenho vários cursos publicados, né? Várias vivências e iniciações publicadas no Hotmart, são mais de 30, né, cursos, sobre vários temas, terceiro olho ativado, né? Sobre a própria mesa radiônica, sobre cocriação, mentorias, então são vários. E o que mais, vamos colocar assim, o que mais eleva o padrão da pessoa é quando a pessoa se inicia e participa de uma vivência. Por quê? Porque eu busco mostrar para a pessoa que ela tem que resgatar o que é dela, que é dentro, né? Então, vamos dar um exemplo, né, para ficar mais, né, didático. Se a pessoa, vamos colocar assim, ela fica buscando sempre o culpado fora, né? Existe isso, você dá uma ferramenta, aquele tipo de pessoa assim, que você dá uma solução e ela traz 50 problemas, né? Não existe isso? Sim. Então, essa pessoa, ela não tá ainda preparada, ela não está preparada na consciência dela para aceitar que a mudança dela, é dentro dela. Ela sempre está arrumando, é aquela pessoa que está sempre arrumando, você dá uma solução, a pessoa fica bem e ela arruma um problema. Aí contrai. Uhum. Aí ela, por exemplo, ela não aceita o jeito da mãe, por exemplo. Tá. Aí ela vai lá e contrai. Aí eu falo, isso aí, a sua mãe é assim, você tem que aceitar, você tem que cuidar da sua vida, né? A gente fala, Sim. Você tem que cuidar da sua energia. Um exemplo, né? E aí a pessoa sempre vai arrumando. E às vezes a mãe não é nem tão ruim assim, não é? A mãe foi mãe, normal, entendeu? Não. Mas a pessoa tem essa questão. Então, isso é o que mais... Aí a pessoa sobe, a pessoa é uma semente estelar, tem brilho de estrela, só que ela sobe na frequência... Aí pronto, desce, porque não tá bom. Não, porque eu não quero, vamos supor, não é bom para mim, minha mãe não fez o que eu quis, né? Coisas assim, adultos mimados mesmo, né? Sim, existe sim. muito isso. O que eu percebo também que existe muito, e acredito que o público também vai se identificar, Sônia, é que às vezes algumas pessoas insistem muito em algumas questões. Então, eu quero determinada promoção no meu trabalho. Então, eu só vou ser feliz se eu alcançar essa promoção. Isso. Enquanto eu não alcançar, eu não vou estar bem. Ou então, de repente, no amor, querer, eu quero aquela pessoa, senão eu não quero mais ninguém. Isso, e aí cria uma ansiedade também, né? Sim. E aí, ou assim, isso aí a pessoa fica presa num passado que não existe, ou num futuro, né? Que ainda não chegou, porque né? Porque normalmente a pessoa não aprecia a própria vida.
né? Então, o que eu estava querendo dizer assim da vibração, de ser uma ativista quântica e ser uma pessoa, a especialista vibracional, é dentro. Então, como é que é dentro? É eu apreciar o que eu sou, a minha alma, o que eu recebi, o meu poder de criação, a minha inspiração, expressão divina. Eu sou, eu produzo energia eletromagnética a todo momento, né? Então, o que acontece é que a pessoa ela não quer ter o trabalho. Vamos dizer assim, se a pessoa, normalmente as pessoas que têm muito medo e que trabalham oprimidas, né, no sentido assim, trabalhar oprimidas é no sentido assim de operantes, né, vamos dizer, vive oprimida, vive colocando culpa em algo fora. Ai, o governo, ai, meus pais, ai, o meu parceiro, ai, a minha parceira, ai, o meu irmão, ai, não sei o que lá, entendeu? A pessoa vive culpando fora. Então, quando você faz isso, então se eu, por exemplo, se eu escolho fazer algo, então eu escolhi vir fazer aqui o podcast, certo? Estou aqui com você. Certo. Se for bom, nós trabalhamos em conjunto. Se for alguma coisa que não der certo, eu também me responsabilizo. Falar, a próxima vez vou estudar mais essa questão, vou fazer aquilo. Então, eu não jogo a culpa nos outros. Eu me responsabilizo pelas coisas boas e ruins que possam acontecer, que é normal, desafios normal da vida. Isso não vai, se é bom ou ruim, dentro de mim, eu já sei o que eu sou boa, entendeu? E sei que posso fazer um bom trabalho, né? Vou refletir aquilo. Mas pode acontecer um dia que não sair muito legal, pode acontecer, Sim. que é normal, de repente, né? Você faz uma coisa que não anda, normal da vida, ou não foi como a gente pensou. Então, isso não quer dizer que eu seja... Se uma coisa não foi tão legal, né? Sei lá, deu um temporal, deu um vendaval, não consegui chegar lá no podcast. Pode acontecer, não pode? Claro. E aí você fala, então, nesse dia eu estava com azar, né? Eu não posso ver antes da mesa, né? Se tá bom. Mas o que eu quero dizer, assim, é a postura. A prosperidade financeira, ela vai entender se eu responsabilizo os outros... Então, assim, ó, a culpa é da pessoa, a culpa é de fora. O dinheiro vai para fora, não vai para mim. Sim, e aí é nesse ponto que eu queria chegar, né? Essas pessoas que elas ficam sempre vibrando no que elas ainda não alcançaram, Exatamente. ou no que elas gostariam de ter e não têm, elas acabam não expandindo a consciência para que elas possam melhorar, né? Exatamente, não expande, fica, né? Então, assim, eu acho que o grande segredo de você expandir, né, seria as vivências, as iniciações, né? Você conectar, para quê? Para que você se resgate. Então, que você é uma alma, que você tem ali o seu eu superior, que você tem um terceiro olho, que é um radar, que você vai sentir o que você vai fazer, né? Então, você tem partes, né? A sua força. A própria mesa radiônica, é legal falar isso, que o próprio desenho da mesa radiônica, ele está todo no nosso corpo físico. Então, como assim, teacher, né? Os nossos braços são pêndulos. Se eu fizer assim com o meu braço e balançar, ele vai ser um pêndulo. Se eu esqueci o pêndulo, não levei, eu posso usar o meu braço para sim ou para não. Então, 2 pêndulos que eu tenho aqui. O meu coração é a própria geometria sagrada. O meu coração, porque meu coração é exponencial. Então, você vê, está no centro da mesa radiônica. Então, a extensão do que a gente é, né? Como toda ferramenta, ela está descrevendo o que nós somos. Só que a pessoa coloca assim, a mesa radiônica lá fora e eu aqui. Mas ela não entende que é dentro, né? Então, eu acho que a expandir a vibração é o caminho que você encontra com você. Por isso, ser uma buscadora de consciência ou de autoconhecimento, né? Vamos colocar assim, é infinito. A gente não se conhece ainda, tem muito que trabalhar, entendeu? Agora, Sônia, você acha que isso tem a ver com não aceitação? Porque algumas pessoas, como elas têm muita dificuldade de aceitar que algo não saiu como elas gostariam, elas se limitam, culpam os outros, e aí tem inclusive essa dificuldade, e aí vem bloqueios, vem medos, que eu queria entrar nesse assunto com você. Como é que você visualiza essa questão do medo e até mesmo essa não aceitação do que, de repente, algumas pessoas não conseguem entender muito bem? Então tá, vamos falar assim, o que é o medo? Vamos falar o que é o medo, que vai ficar mais fácil de explicar a não aceitação. O medo alguns povos indígenas, né, mais originários, assim, mais, né, afastados da civilização do povo branco ou do povo da humanidade. Os povos originários. Os povos originários. Eles não têm a vibração do medo. Não existe para eles. Né? A vibração do medo não existe para aquele povo. Depois que conheceu, né, depois que se misturou com os outros povos, é que talvez eles tenham. Então, quer dizer que o medo, ele é uma coisa que ele pode ser... se ele não existe para aquele povo, né, então quer dizer que eu posso
anular esse medo em mim. Podemos viver sem medo? É possível? Podemos viver sem medo. Então, isso é uma das coisas. E aí, o que é o medo? Que categoria que eu vou enquadrar o medo? O medo, ele é, se eu fosse classificá-lo, né, uma ideia para a pessoa entender, ele vem das nossas ilusões do ego. Entendeu? Se você não for uma boa menina, você não vai ganhar o seu docinho. Né? Se você não fizer tal... Então, a opressão e obediência. Se você não fizer tal coisa, então você começa ali com esse medo, né? Ilusão do ego. O que é a ilusão do ego? As ilusões do ego, ou o ego negativo, é a parte que nos bloqueia, é a parte que deixa a gente presa de não ser a nossa própria luz, a nossa própria alma. Então, eu não consigo brilhar o que eu sou. Você é uma semente estelar, eu sou uma semente estelar. A gente tem potenciais de luz, né? E por que nós não brilhamos essa potencialidade? Porque as ilusões do ego nos dominam, se a gente deixar. Então, o que é a ilusão do ego? Aí é o medo, a insegurança, a comparação, a competição. Ah, porque a amiguinha fez lá, a amiguinha foi para Paris, a amiguinha fez, sei lá, um curso legal não sei aonde, eu não fiz. A amiguinha está bem casada, eu não estou, sei lá. De repente, a pessoa vai começar... ela não olha para ela olha comparando. E as próprias redes sociais hoje também... Terríveis, né? Porque se você deixar se levar, você vai ser totalmente dominado pelo ego. Sim, entendeu? Você vai ser sempre infeliz porque tem alguém muito mais feliz que você. Exatamente. Né? Tem que ter esse cuidado. Agora, quando eu entendo o que é o medo, e quando eu entendo que ele faz parte das ilusões do ego, e aí se eu falo assim, se eu sou luz, o medo não existe em mim. Se eu vibro a minha luz, ele acaba, entendeu? Falei, bobeira isso aí, vamos lá. Se eu tenho um desafio, eu me conheço, se eu tenho um desafio e eu vou fazer um projeto novo, algo novo, é lógico que a gente fica, né, dá aquela, né, aquele frio na barriga, aquela mexidinha, tal, né, que a gente fica um pouco assim, mas na hora que a gente se põe, aí a gente fala, não, isso é bobeira, isso aí é coisa que está saindo do corpo, ideia, pode ser da memória coletiva também, alguém que eu estava ligado no momento e acaba pegando, essa memória não é minha. Então, né, então eu falo, não, isso não condiz com a minha luz. Então, você vê que é um conhecimento, um autoconhecimento. É um empoderamento da sua própria energia. Então, essa é a minha especialidade, ajudar as pessoas a vibrar, né, vamos dizer assim, de corpo, alma, mente, né, da pessoa ter o poder da manifestação, a pessoa ter o poder de Midas, que a gente fala o toque de Midas, né, que a pessoa põe a mão e acontece. Então, são várias, vamos colocar assim, são vários trabalhos, a meditação de empoderamento, a mesa radiônica, mas principalmente as vivências e as iniciações ajudam muito as pessoas a saírem desse processo. Tanto é que algumas iniciações, vou dar um exemplo aqui, quando você começa a fazer a iniciação e a vibração, e quando você se aceita as partículas de cristais, aceita a sua luz, então isso começa a ficar maior que as ilusões do ego, que é aí que você tem que chegar. Essa luz, o meu conhecimento, ela tem que ser maior que o medo, maior que a ilusão do ego, maior do que os outros vão achar de mim. Entendeu? O que a pessoa vai achar? Né? Eu vou lá fazer o podcast, o que os outros... o que a tal pessoa vai achar de mim? Entendeu? Não me interessa. O que interessa para mim é o que eu vim fazer de alma. É o que eu vim fazer, é a minha busca interna. Isso vai ter toda a diferença em todos os aspectos. E aí posso, com isso, ter a parceria com as pessoas legais, entendeu? Então, é isso que... Sim, eu estava pensando aqui, né? Provavelmente quem está em casa está pensando, poxa, mas como não ter medo, né? E como não querer ser bem-sucedido em todos os aspectos da vida? Porque é um pouco, às vezes, complicado a gente se colocar nesse lugar em que todo mundo quer melhorar, mas às vezes tem bloqueios, tem dificuldades, tem desafios grandiosos no dia a dia. Queria saber como é que você trabalha nos teus atendimentos, nos teus cursos, com essa questão do medo e esses bloqueios que naturalmente todos nós temos de alguma maneira. Bom, de forma simples é matar as ilusões do ego. Tá vendo? A ilusão do ego é que deixa você preso em segunda, terceira e quarta dimensão. Então, por exemplo, quando você está preso no ego, você está preso em questões emocionais, você está preso no que te falaram. Você pode ver, se você faz aquela frase que eu te falei, o que vai sair? Vai sair o que falaram, vai sair o medo do coletivo,
vai sair, não, mas olha, tá todo mundo indo para a direita, eu tenho que ir para a direita, mas você não é todo mundo. Ou então eu tem... tô falando essa frase, mas eu não acredito tanto, porque tais questões já não deram certo, esse Exatamente. momento não tá tão bacana, então, né? Também, além de ter que matar o ego, as ilusões do ego, né? O ego é importante, mas a ilusão do ego, o ego negativo, tem a confiança em si, né? Acreditar naquilo que você sente, no seu potencial, descobrir. Por isso que é descobrir aquilo que me faz forte, aquilo que me faz viva, o que tem sentido para mim, né? Isso é importante também. Então, são coisas que é de dentro para fora. Você não acha, Sônia, que também tem uma questão que às vezes acaba acontecendo das pessoas terem um pouco de medo das escolhas que elas fazem? Porque, na verdade, a vida é feita de escolhas, consequências, né? Então, se eu escolho o caminho A, automaticamente eu estou perdendo o caminho B. Então, quando eu era... Como lidar com isso? É legal essa pergunta. Quando eu era muito dominada pela ilusão do ego, né? Já fui muito dominada por isso, pelo medo de que os outros vão falar, medo de ser cancelada, de falar alguma coisa e ser cancelada, não ser entendida. De alguém não gostar da gente, de perder um emprego, de né? Não ser a de bonitinha, não ter saúde. de não ser a boazinha, de ter Exato. que ser obediente, né? Ainda mais assim, essa questão da obediência, de uma... Então, tem essa coisa. Qual que é a pergunta mesmo que você fez? Eu me perdi um pouquinho. Como lidar com esses medos das escolhas que a gente faz? Ah, tá. Então, quando eu tinha essa... Vamos colocar assim. Quando eu tinha muita ilusão do ego, era dominada pela ilusão do ego, mas eu comecei a perceber o que a minha alma queria. Foi através de meditações, de visualizações, de sintonizações. Então, eu comecei a entender, por exemplo, assim, o que é meu, primeiro o que é meu e o que é do outro, né? Comecei a fazer essa ligação. Então, quando eu tinha que tomar uma escolha, aí o que eu fazia? Eu falava assim, vou comprar, vou trocar de carro, né? E aí, qualquer coisa que você for fazer. Então, você tem que ter uma escolha, de repente, a energia, né? Foi por isso que eu fui para a mesa radiônica, para a radiestesia, até para consultar as energias, né? Então, ajuda bastante, os oráculos ajudam muito, se é o momento, se não é. Mas naquele momento que eu não tinha ainda essas ferramentas, vamos colocar que a gente não tem a ferramenta. Então, lá, quando eu era mais nova, não tinha essas ferramentas, mas eu queria dar um passo, né? Queria mover, queria ter uma escolha. E tinha medo, naturalmente, de tomar a decisão errada, exatamente. né? Então, o que eu fazia? Eu falava assim, ó, se eu comprar esse carro agora, o que pode acontecer de certo e de errado? Então, eu fazia uma lista. E eu falava, não, então eu estou sentindo, né? Não tinha os oráculos ainda, eu falei, estou sentindo que devo fazer, que vou comprar, que vai dar certo, vou parcelar, na época, né, tinha que parcelar. E eu falei, não, estou sentindo que vai dar certo, porque eu faço isso, faço aquilo e tal. E aí eu não vou reclamar. Então, eu fazia esse comprometimento comigo. Então, eu fazia um estudo daquilo que eu sabia que eu só podia contar comigo mesma, na parte da grana, do dinheiro, ou do que eu recebia, dos meus rendimentos, da minha vida, do salário, tal, do meu trabalho. Então, como que eu ia fazer dentro daquilo? Então, primeiro a sensatez, né? Ter uma sensatez. E aí, depois, se alguma coisa, aí o carro quebrou, aí eu escolhi um carro que, nessa época, esse carro quebrou muito. E aí eu falei assim, mas não vou reclamar, vamos lá, arruma, vamos de novo, entendeu? Paguei o carro, vendi, depois comprei outro. Então, mas eu não fiquei remoendo. Então, tipo assim, eu escolhi. Se eu escolhi, é o que deu para fazer naquele momento, era o que eu tinha, era a quantia do dinheiro que eu tinha. Eu não vou ficar falando, porque, por exemplo, tem a pessoa que chega, mas esse carro, essa marca não é boa. Principalmente homem, né? Não, porque não sei o que lá, esse carro não é bom. Quando a senhora puder, a senhora troca esse carro. E eu gostava do carro, entendeu? E eu não acredito que eu usava muito ele. Eu trabalhava muito nessa época em várias regiões de São Paulo. Então, é lógico que se você anda muito, né? Eu andava mesmo muitos quilômetros por dia, assim, muito, é quase uma viagem por dia. Então, é lógico que o carro vai ter o seu desgaste ou quebrar alguma coisa que é natural, faz parte. Então, eu não ficava nervosa. Eu falava, isso é normal, vai fazer parte, eu vou, né, tal. E depois eu troquei o carro quando deu, tal. Mas eu estou dizendo assim, eu não fiquei presa naquilo. Então, isso foi um primeiro, eu quero dizer assim para você, um primeiro momento de uma independência, porque é diferente da mulher comprar um carro do que um homem comprar um carro. Você sabe, a diferença por exemplo, assim, o homem ele se coloca no momento ali, vamos dizer assim, que ele sabe tudo sobre o carro. Sim. E aí, quando você faz isso mulher sozinha, você tem que estudar mais. Eu vou ter que estudar mais sobre aquilo, Sim. porque eu não sei tanto aquilo quanto a outra pessoa, mas também não quero ficar devendo esse favor. Também pode ser até um orgulho da época? Pode. Hoje eu já não teria tanto esse orgulho, eu já iria buscar mais ajuda. Mas na época, talvez essa ajuda não era legal, essa pessoa ficar... Às vezes tem pessoas que não é legal você dever favor, né? Tem pessoas que é legal você dar uma distância, né? Que é natural. Então, eu acho que é isso, é você
por exemplo, tomar a decisão do que você fez e se responsabilizar. Não olhar para trás. Tomei essa decisão, vou arcar com as minhas escolhas e não vou reclamar. Eu só posso ir para frente. Não adianta eu ficar presa naquilo, né? Eu só posso ir para frente agora, arrumar o carro e continuar trabalhando. Eu acho que isso vale para tudo, né, gente? Escolhi sair do emprego, escolhi terminar um relacionamento, exatamente. Escolhi morar em outro lugar, né? Quando eu também troquei os empregos, também a mesma coisa. Trabalhava em faculdade também, dava aula em escolas, e eu saí, pedia conta, e trabalhei então só com inglês em company, só em empresas, né, trabalhando com médicos, que era muito mais favorável, né, para mim, e a aula era mais gostosa e também a questão o pagamento era muito melhor também. Mas é uma né? decisão difícil também, porque dá medo de não dar certo, então, né? Exatamente, mas também eu falei, não, vai dar certo, vou fazer aqui, se acontecer alguma coisa aqui, então já tenho vou e aí a gente vai. Então, não fiquei dominada, eu fui pelo que eu senti, entendeu? A minha alma falou, vai, eu estava já sentindo, sabe? Vai, e às vezes a gente demora um pouco, não demora? Aí fala, vai, você está sentindo. O medo bloqueia, às vezes tem gente que vem fazer a mesa comigo, a consulta do tarô, a mesa, aí a pessoa fala assim, eu falo para a pessoa, você já sabia que você tinha que fazer isso, mas você veio aqui confirmar, né? Então a pessoa, ela vem, porque o ego dela tá gritando, as vozes na cabeça e tal, aí ela vem, para ter uma decisão do que ela vai fazer, entendeu? Acontece isso também. Buscar uma ajuda profissional para ajudar para ver o que pode acontecer, se está favorável ou não. Isso acontece muito. E aí eu falo assim, você já sabia que você ia fazer isso, mas você só veio aqui para me ajudar, para mim te dar um empurrão, vai. Sim, que a mesa também auxilia, exatamente, né? Aí dá aquele empurrão para a pessoa ir em frente. Não, tá certo, isso é para você, tá bom para você, entendeu? Então tem isso, né? Vamos dizer que seria isso. Sônia, você comentou rapidamente sobre alguns assuntos que são mais familiares para homens, outros que são mais familiares para as mulheres, que é o caso dos carros, né? Muitas mulheres também dominam hoje esse segmento de veículos, mas normalmente os homens têm mais familiaridade, assim como as mulheres também têm mais habilidades, às vezes, para outras áreas. Embora todo mundo possa fazer tudo, que é o mais legal. Que hoje em dia é mais fácil, né? Exato. Só que eu queria puxar um assunto que eu acho que é bem interessante e tem a ver com todo esse alinhamento vibracional, que é a questão do sagrado feminino e do sagrado masculino. Ambos têm que estar conectados e alinhados, senão alguma coisa acaba não acontecendo da forma que poderia ser. Exatamente. Então, vamos colocar assim, que temos 4 chaves de abertura da nossa prosperidade. Uhum. Essas 4 chaves são baseadas no próprio atendimento, né? Quando eu atendo as pessoas, sempre tem. Quais são os problemas que as pessoas apresentam? São 4 chaves. São 4 chaves para a abertura da prosperidade. Mas para entender essa abertura, precisa entender o problema primeiro, né? Sim. Por que a pessoa fica bloqueada na questão financeira? Então, o que aparece mais para tratamento, quais são as 4 coisas que aparecem mais? A criança interior adoecida, a pessoa que não aceita o sagrado feminino de jeito nenhum, que tem muito preconceito com o feminino, né? Por não gostar, tem várias maneiras ou não entendeu. O que seria não gostar do sagrado feminino para o público entender? Isso, eu vou falar os 4 e vou entrar no sagrado perfeito. feminino. Então, assim, a criança adoecida, a criança interior, com problemas, que tem uma vibração contraída, o sagrado feminino contraído, vamos dizer assim. As funções dos chakras, que são centros de forças, debilitado, né, que são lâmpadas, vamos dizer assim, que estão apagadas, a energia não sobe, não desce. E a contaminação do ambiente. Então, esses 4 fatores, eles bloqueiam a pessoa de prosperar em tudo na vida. Então, criança adoecida, o sagrado feminino, tem a contaminação do ambiente e as funções do seu corpo, né? Como funciona. Que é a questão dos chakras desalinhados. A força Kundalini, como que você está vibrando, né? A subida e a descida da energia e tal. O sagrado feminino, vamos colocar assim, eu já atendi casos que a pessoa falava assim, que a mãe da pessoa falava para ela, por exemplo, Maria estava fazendo mesa comigo, ela falava que a mãe dela falava as frases assim, que é ruim ser mulher nesse mundo, que esse mundo é só de homem, que aí a pessoa não se... Aí tem várias questões do feminino, né? Então, não aceitar a parte feminina. Quando tem o período menstrual, a pessoa nega o período menstrual, esconde, não fala para ninguém. Tem muitas pessoas que têm problemas profundos. Tem uma vergonha, né? Isso, então não reconhece o seu feminino. Porque, assim... vamos colocar o patriarcado, né? Porque você pode ver, até os arcanjos, ontem eu estava falando assim,
Os arcanjos são todos homens, mas nesse novo tarô que eu trouxe, tem uma mulher, que é a arcanja, que é a Ariel. Aproveito para mostrar que daqui a pouquinho, gente, Sônia vai falar um pouquinho do tarô dos anjos também. Que o patriarcado mais forte e estrutural, e que essa mãe falou que ela sabia. A mãe ela foi muito oprimida por medo, talvez, do pai, né? E tem todo um estudo, né? Claro. Aí tem aquela coisa de você estudar a família, como que foi lá a educação, né? E aí tinha toda uma... Então, o que aconteceu? Quando chegou nela, ela não aceitava ser mulher. Ela não aceitava a energia feminina dela, aquilo que ela vibrava. O feminino, ele tem, até na nossa próxima jornada, Deusa Exponencial, a gente vai trabalhar a questão de ativação do sagrado feminino, a integração. A gente tem que balancear, né? O sagrado feminino e o sagrado masculino. E a gente vai ativar com a egrégora do Santo Graal. Então, o Santo Graal, como ele é ele tá conectado com o útero, com a força do útero. Então, eu trato muitas pessoas que têm muitas questões no útero, mulheres, que carregam partes da alma de outras pessoas no útero. Isso quando trata na mesa, quando a gente trabalha com cura quântica. Eu trabalho muito também com a cura quântica. Então, eu vejo lá. E quando a pessoa vem fazer a mesa radiônica, a pessoa fala para mim, nossa, eu não sabia que a pessoa tinha tido um cisto ou um problema. E aí eu falo, olha, você está carregando um monte de coisa no útero, não é assim que usa essa força. Né? Então, e que aí é uma questão energética e espiritual, né? Quântica. E quando a pessoa solta, quando a pessoa faz o tratamento, tem uma liberação energética e a pessoa às vezes até emagrece. Porque tem aquela pessoa que vai tendo aquela barriga inchada, tem mioma. Né? Então, lógico que cada coisa tem que ser investigada. Tem pessoas que têm outras questões que tem que ir no médico, né? Claro, de qualquer forma, claro. E fazer um tratamento espiritual, energético sobre essa questão. Para ajudar, né? Conciliar com a questão da medicina. Então, aí, o que a pessoa entendeu? Quando ela era mais nova, o que ela entendeu? Que ela era mulher, que ela tinha que carregar a família toda, o que muitas mulheres fazem. Se a minha família toda tem que carregar, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que trabalhar fora e dentro de casa, eu tenho que levar o meu filho na escola, tenho que voltar. Então, a responsabilidade ficou muito para a mulher. Se não é um homem, tem homens também legais, mas eu estou dizendo no contexto geral, dessa as mulheres pessoa. têm mais responsabilidades e nesse caso, sim. Entendeu? Então, se você não é uma boa mulher, o que vai acontecer? Você vai negar você vai negar, porque é horrível ser mulher. Ai, tá horrível, eu tenho que levar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, tô cansada, eu tenho que satisfazer o meu marido, entendeu? Na hora que ele quer. Então, são várias coisas que a pessoa colocou. Então, que a pessoa não tinha, ela foi criada sem o livre-arbítrio, sem o poder da escolha. Ser mulher era ruim, entendeu? Então, ela não aceita essa energia nela. Ela não aceita, ela repele, ela tem uma repulsa. O que acontece? É uma energia de todo mundo. O homem também tem o sagrado feminino e o sagrado masculino. Todo mundo. Porque eu sou um pouco do meu pai e um pouco da minha mãe. Se eu sou o meu pai e minha mãe, eu vou ter as duas energias. Todo mundo vai ter. Tanto o homem também. Como já atendi homens que têm mães que são narcisistas, e que também é oprimido pelo feminino. Tem o contrário também, não é só mulher, né? Então, ele é oprimido pela mãe mandona, autoritária, e ele tem que fazer o que ele quer, ele é o filho, muitas vezes ele é o filho mais querido, mas que é manipulado pela mãe, né? Então, é horrível também. Por outro lado, e aí ele foi, essa energia do feminino, nele, é horrível. Quando lembra de mulher, é horrível lembrar da mãe dele, entendeu? Ele repele, entende? Então, essas duas energias não estão integradas. E isso vai dar o problema em alguma coisa, no relacionamento, no dinheiro, no trabalho, principalmente nos relacionamentos, né? Porque ele vai provavelmente ter uma mulher mandona também, que manda nele, que ele tem que fazer o que ele quer. Né? Sim. Então, esse sagrado feminino e o sagrado masculino tem que estar conectados obrigatoriamente. Senão... Não conectados, integrados. Integrados. Isso, integrados. É uma força da pessoa, uma força minha. Então, quando vamos colocar o namastê equilíbrio, que tem a energia eletromagnética, né? A eletricidade, o magnetismo da Terra também em equilíbrio. E também o masculino e o feminino. E essa ativação. Então, normalmente precisa fazer uma iniciação. Tem pessoas que precisam fazer essa iniciação, esse reconhecimento. Então, eu aceito, eu reconheço e eu permito o sagrado feminino em mim.
Então, é sobre isso, é sobre a aceitação dessa energia. Que isso dá bloqueios. Aí pode ter bloqueios de saúde, como essas pessoas do útero, que eu te falei, que aí tem que tirar o útero, tem mioma, cisto, né? E aí tem essas questões. Porque, assim, você é mulher, você tem que resolver. Você vai ter que resolver toda a casa, o ambiente da casa. E aquilo fica, então, remoendo. Família, ali. Os filhos, né? E ainda tem que trabalhar fora e as responsabilidades todas. Falando nessa questão, né, da casa, da família, você falou também que tem um dos bloqueios que também você trabalha bastante, é a descontaminação do ambiente. Como descontaminar o ambiente de sentimentos ruins, de brigas, de intrigas? Isso é legal também. Vamos falar sobre a descontaminação. É possível? Acho que o pessoal está pensando, mas eu chego em casa, está todo mundo cansado, estressado, como é que faz? Então, a primeira coisa que eu vejo é assim, você se contamina porque, vamos colocar assim, que a gente quer, o que muitas pessoas querem, né? Ela quer curar o outro para viver bem. Fala assim, então eu vou curar aquela pessoa para que fique melhor o ambiente. Mas, na verdade, a gente não cura pessoas tóxicas. Então, presta atenção, a gente não cura pessoas tóxicas. A gente cura o que nos liga a essa pessoa tóxica. Então, o que acontece? Que eu trato pessoas que vivem um casamento de muitos anos, no qual, às vezes, a mulher, né, vamos colocar, pode ser o homem também, tá? Não tem lado aí no caso. Mas, nesse caso, esse exemplo que eu vou dar é de uma mulher que tenta sempre resolver o casamento, deixar o casamento bom. Ela faz a parte dela, só que ela deixa a alma com o outro. Ela acaba, entendeu? Para aquilo dar certo. Então, se despersonalizando para agradar o outro. Mas não é só isso, é mais do que isso. Ela achar que ela vai curar a toxicidade da outra pessoa e que ela vai curar as mazelas da outra pessoa. Isso não é escolha dela. Então, se uma pessoa tóxica, se é uma pessoa narcisista, manipuladora, eu vou curar o que me liga a essa pessoa. Então, eu não vou curar a pessoa. Eu não mudo ninguém. Entendeu? Então, eu vou curar em mim. O que está me ligando com essa pessoa narcisista? Por que eu estou nesse relacionamento narcisista? Eu já tive relacionamento narcisista. Por que eu estou nesse relacionamento? Aí eu fui me estudar. Falei, o que está me ligando a essa pessoa? É fácil descobrir, Sônia? É fácil, faça o tratamento com a mesa radiônica quântica psicotrônica. Mas eu digo, na mesa é possível descobrir isso. Na mesa descubro, exatamente isso. Ó, eu vou lá, no ponto, no cerne da questão. Vou ler tudo direitinho. É porque eu acredito que muita gente deve estar pensando, mas dá para descobrir, mas dá para resolver, dá para se ajudar. A questão é a pessoa achar que ela é a resolvedora, ela vai fazer assim. Então, eu vou resolver sua vida para você me amar. É isso que a pessoa está tentando fazer. Isso vou te ajudar para você me amar. Isso, eu vou te ajudar para você fazer o que eu quero. Aí a pessoa nunca está feliz, porque ela deixa a energia dela com a outra, né? Então, vou repetir a frase, né? A gente não cura pessoas tóxicas. A gente cura o que nos liga à pessoa tóxica. Eu vou curar em mim. Por isso, a frequência vibracional expandida. Por isso, né, a minha força, o meu interior, o autoconhecimento. Quando não há essa cura, é difícil um afastamento. Por que eu digo isso? Porque eu já tentei curar as pessoas. Sim, de próprio punho. A gente tenta, a gente acha assim, não, eu vou ajudar. Eu tenho bastante conhecimento, né? Eu tenho a mesa, eu tenho os oráculos, eu sou uma pessoa buscadora de conhecimento. A gente se empolga, né? O amor cura, né? Exatamente. Aí também cura quando a pessoa quer. Uhum. Mas se a pessoa não quer, não tem quem faça, entendeu? Não? Então, sim, quando a primeira vez, há muitos anos atrás, quando eu me tornei reikiana, uma coisa fantástica, eu quis aplicar em todo mundo, a minha família, levei muito ataque, entendeu? Porque a gente tem uma inocência, né? Porque tem o tempo do outro. Então, eu acho que é assim, eu emano a energia boa, pega quem quer. Entendeu? Eu sou uma pessoa de vibração expandida, né? De falar coisas boas, de trazer novas ideias, de frequência, de energia, de como que você vai viver, de abertura de caminho, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que trago muito essa força, né? Do fogo, né? Que a gente fala, a energia de abertura de caminho. Então, fazendo a minha parte, mas tem um limite, entendeu? Então, se a pessoa me procura... quando eu comecei a trabalhar, muitos anos atrás, com as terapias vibracionais, tinha muita gente que procurava para contestar o que eu falava. Então, eu falava uma coisa na rádio, né? Trabalho aqui na rádio já há 6 anos, e aí eu falava alguma coisa que a pessoa se incomodava e ela vinha fazer a mesa para contestar o que eu falei. E aí eu falei, nossa, o que está me ligando a essa pessoa?
Esse tipo de pessoa, eu não quero esse cliente. Eu quero o cliente que ele vem para mostrar assim, eu quero mudar. Aberto. Eu quero curar em mim o que está me prendendo a essas questões. Eu quero prosperidade, a prosperidade na minha vida. Eu sou rica, muito rica, milionária. Né? Então, colocar que essa energia é possível. Né? Então, esse movimento, a pessoa tem que querer. E aí, então, no primeiro momento, assim, o que fica a dúvida? É que aí você tem o dó da pessoa vítima, que a pessoa está sofrendo. E aí você fala, nossa, mas como que eu vou fazer? Ou você gosta muito dessa pessoa e acha que pode salvá-la, né? Que pode salvá-la, que pode dar um caminho, mas a pessoa tem que querer. Então, é uma postura que a gente tem que ter. É a mesma coisa assim, eu ensino inglês. Aprende quem quer, não é verdade? Eu sou uma excelente teacher. E desenvolvo, desbloqueio da fala, tudo. E aí, só que tem pessoas que, por exemplo, a maioria aprende bem, desenvolve, fala, ai, teacher, eu viajei, consegui, apresentei um banner, né, os médicos, né? Fui no congresso. Então, tem aquela revolução. Mas tem pessoas que tem muitos bloqueios, né? E aí ela não se permite, ela fala assim, quer ver, crenças? Mas se eu não falo nem português direito, como eu vou falar inglês? Entendeu? Então, é um processo natural de cada um. Que às vezes respeito. É difícil se desprender dessas crenças limitantes. Você fala, não, mas eu Exatamente, vou ficar nesse lugar que ainda é bom, né? Que é a ilusão do ego, né? De novo, as ilusões do ego segurando, te bloqueando de você abrir a sua prosperidade. E o medo, né? Do novo. E também tem mais uma coisa também. Muita gente, que é legal falar um pouco mais de aceitação, permissão e reconhecimento. Como é que a pessoa, na parte do subconsciente, quando ela foi criada, principalmente, eu lembro assim, do religioso, colocando assim no processo da religião também, colocando muita carga numa obrigação daquilo que você tem que fazer com o outro, né? A empatia, né? Então, sim, tenho a empatia, uso, só que até tem um limite disso, entendeu? De você não passar de trouxa, né? Você ter ali uma empatia, emanar energia boa. Então, eu costumo falar assim, então, por exemplo, todo dia eu me preparo, né? Eu estou aqui, eu me preparei, né? Então, assim, eu preparei roupa, eu preparei cabelo, eu preparei minha energia, eu preparei o que eu vou falar. Então, eu tenho que respeitar a minha preparação, respeitar o que eu sou. Então, a minha energia, a minha energia vale ouro. Então, acho que é isso que a minha energia, o que eu estou fazendo, vale ouro. Isso é importante para mim. Aí vai chegar uma pessoa que ela não quer nada, vamos dizer assim, tem as pessoas safadas. O que é safada? É a pessoa que está, vamos dizer assim, toda danada, né, para não falar outra coisa, toda danada no astral. Aí ela vem para te usar, porque você está com uma energia boa, mas não é porque ela quer mudar. O que ela quer? Ela quer que você baixe a sua frequência para ficar como ela. Existe muita gente assim, que ela não aceita, por exemplo, como que ela está bem, como ela está feliz. E tem essa coisa. Então, você tem ali essa permissão, essa aceitação, esse reconhecimento que é de dentro, aquela pessoa não tem. E ela não quer mudar, ela está num padrão de uma verdade única, né? Então, por exemplo, Joana está num padrão de uma verdade única, ela buscou a minha ajuda, mas ela não quer ver que é dentro dela, que ela pode se empoderar. Ela não está pronta ainda, e tudo bem. Nós não estamos falando que tem que forçar nada. Mas a gente não consegue obrigar essa pessoa a mudar, né? Exatamente, né? Então, aí fica faltando, ela se permitiu, né? Então, assim, a pessoa não se permite, ela traz ali dentro de si um aprisionamento mental, emocional, vibracional. Vamos colocar que os pais, né? Os pais ou a educação, o que ela entendeu, né? Então ela achou que alguém ia resolver para ela, aí ela achou que vamos colocar que essa pessoa é uma contaminadora de pessoas. Sônia, ela contamina sim, os outros, né? Sim, perfeito. E o inverso? Então, porque a gente vai ter pessoas que não estão nem um pouco a fim de mudar e a gente pode tentar de tudo para tentar ajudá-las, mas não vamos conseguir. Mas e as pessoas que elas querem mudar? Para elas darem essa permissão. Isso, exatamente. É 50% do caminho andado, né? Por mais que elas não saibam que caminho percorrer, mas é possível. Aí você vai ter ali. Vamos fazer então vamos fazer aqui uns mantras de ativação da prosperidade? Vamos. Algumas frases que vai ajudar você. Essas pessoas que querem mudar. As pessoas que querem, na verdade, elas não querem mudar, elas querem ser o que elas são, a luz própria delas.
Elas querem superar, você que quer superar o seu ego, as ilusões do ego. Na verdade, você tem que aceitar a sua luz. Não é uma mudança, é uma transformação. Porque não é assim, por exemplo, assim, não, vai mudar o seu jeito. Não, você vai aceitar o que você é no seu íntimo. Eu vejo de forma diferente. Certo. Entendeu? O que tem que dissolver é dissolver as ilusões do ego. Então, como dissolver o que está no subconsciente, as ilusões do ego? Vou fazer aqui uma demonstração de uns mantras que a gente vai usar na nossa próxima jornada, né? Para que a pessoa possa transformar. Então, quando eu aceito a minha luz, quando eu aceito a minha criança interior, está curada, o meu sagrado feminino e o sagrado masculino, quando eu entendo que eu não vou, né, que eu não vou me contaminar, que a minha energia vale ouro e que eu sou vibração essencial e que aí eu vou colocar todos os meus chakras funcionando bem, os meus centros de força. Então, é uma força, é um empoderamento. Então, é isso que a pessoa tem que entender. E aí eu vou permitir ser eu, permitir, se eu sou diferente, eu permito ser diferente, eu me permito ser a minha luz. Somos diferentes, todos diferentes, querendo ser iguais, né? Na verdade é isso. Então, é essa permissão, entendeu? Então, na verdade, isso que você precisa, que a gente fala que precisa mudar, na verdade é dissolver as ilusões do ego, o medo, essas crenças limitantes, o que te falaram, essa verdade única, porque a pessoa cai também numa coisa assim, não, mas eu aprendi isso com a minha mãe, eu aprendi isso com meu pai, então ela acha que é uma verdade única, mas não está fazendo bem para você. Aquilo, sua mãe ensinou uma coisa que ela sabia, é uma mensagem, não tem culpa de ninguém. Eu posso trocar essa mensagem. Então, essa aceitação, né? Essa permissão de ser rica. Então, vamos lá, então? Vamos ver esses mantras aí, para a gente entender um pouco melhor e tentar se transmutar, se transformar para melhor, né? Isso, então vamos lá. Então, vamos começar, assim, você aí de casa, eu vou começar com o sininho. Então, você vai respirar e soltar, você puxa pelo nariz, solta pela boca, respira. Primeiro para acalmar o seu coração. Umas 3 vezes, né? Puxou, soltou, soltou. Agora a gente vai diminuir as ondas cerebrais. Então, você vai olhar para o teto, né? Olhando assim para o teto, fecha. Você vai fechar a pálpebra e como se você estivesse indo dormir, né? E vai torcer um pouquinho, virar assim o globo ocular para cima. Ó, dá uma viradinha assim. Em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, aí você já diminui as ondas cerebrais, você já vai acalmando o corpo, vai sentindo o seu corpo. Respirou e soltou. Eu sou vibração essencial. Eu sou vibração essencial. Eu vibro amor, sou desejada. Vibro amor, sou desejado. Vibro saúde, estou inteira. Vibro saúde, estou inteira. Vibro prosperidade, sou livre. Vibro prosperidade, sou livre. Eu aceito, eu permito e eu reconheço a dádiva da saúde. Sou saudável. Eu aceito, eu permito e reconheço a energia do amor. Eu produzo energia de amor através do meu coração. Eu aceito, eu permito, eu reconheço a paz, a energia de paz. Eu aceito, eu permito, eu reconheço o dinheiro, a prosperidade financeira bem-sucedida, a dádiva de todo o dinheiro recebido e todo o dinheiro que vou receber. Então, eu aceito, eu permito, eu reconheço. Eu aceito, eu permito, eu reconheço ser mais rica que a minha família. Ter mais dinheiro que a minha família. E está tudo bem, não tem nenhum problema ser mais rico que a minha família. Eu aceito, eu permito, eu reconheço ter férias mais longas. Eu aceito, eu permito, eu reconheço o meu trabalho bem-sucedido. Eu aceito, eu permito, eu reconheço
E assim vai. Então, isso vai trabalhando, né, toda essa energia. A gente vai usar, aqui foi só uma demonstração, né, a gente também usa mudras de poder, né, símbolos radiônicos para ajudar nessa transformação. E é lógico que isso, com a prática, né, você vai mudando, você vê que a energia já muda, né, conforme a gente entra. A tranquilidade, serenidade, você já vai ficando mais tranquila, vai sendo mais você. Então, você vai aceitando essa energia boa e vai colocando uma calma, né, uma paz, uma integridade, que tudo isso é riqueza, né? A saúde mental, né, que é importantíssimo a gente ter a saúde mental em dia, né? Tá tranquila, tá bem com o que tá fazendo. Então, essa é uma maneira, né? Uma das maneiras, né, de você... Lógico que tem outras, né? Aqui a gente está fazendo só uma degustação, né? Mas sejam todos bem-vindos e convidados para a minha próxima jornada, a Deusa Exponencial, que é uma mentoria de prosperidade, de integração do seu sagrado masculino e feminino, da sua criança interior, você se descontaminando, aprendendo a se descontaminar do ambiente e também as suas funções, né, dos seus chakras, né, o seu empoderamento, né, você validando você como alma, você tem consciências iluminadas, forças, né, as forças que te curam, forças que te conduzem, a fé ativa, né, quanta fé eu não tive para chegar até aqui, só de sair de casa até aqui, a gente tem a fé que o pneu não vai furar, que a gente vai chegar inteira, que o carro vai estar tudo bem, não é? A gente tem vai tanta dar tudo fé. Certo. Então, essa fé que nos move, a fé ativa. Então, tudo isso, né, você vai aprender nessa nova jornada, a Deusa Exponencial. Esses mantras, como que a gente fez aqui, também estão nessa jornada. Estarão lá, exatamente. É uma jornada de 4 encontros e cada encontro eu faço a leitura da pessoa também, né, dos participantes, para ver como é que está a frequência vibracional, as questões que precisam ser trabalhadas, né? Então, também é um grupo seletivo, vamos dizer assim, um grupo não tão grande para, né, a gente poder fazer esse trabalho mais aprofundado. Então, eu faço a leitura semanal e junto com essa deusa exponencial, temos também mais 2 vivências, né, que é a cocriação 1111, que é bônus, né? E a prosperidade financeira é uma mentoria de 21 dias de transformação. Uau. Então, são mais 2 ferramentas, vamos dizer assim, para ajudar você a se integrar, vamos dizer, nessa nova energia de prosperidade. Quem se inscrever, então, nessa mentoria da Deusa Exponencial vai ter esses bônus. Vai ter esses bônus, a leitura semanal, vai ser muito bem atendido. E, com certeza, vibrar, né, de forma exponencial, vibrar expandido, aprender. Porque, assim, além da grana, além de isso trazer mais dinheiro para a gente, porque a gente não deixa a nossa energia com os outros, traz a saúde física, a saúde mental, a plenitude, a felicidade, como viver melhor também, né? Não é só o dinheiro, porque às vezes eu conheço muitas pessoas, né? Atendo pessoas que são milionários, mas que vibram na miséria. Então, olha só, a pessoa é milionária e vibra na miséria. Emocional, né? Medo de que a pessoa só gosta dele porque tem dinheiro, e aí vai. Então, tem várias questões, né? Lógico, depende de cada um. Então, a gente tem que ser um rico que também tem ser exponencial, ter essa energia boa com a gente, né? Criar a nossa assinatura vibracional, mas de dentro para fora. Então, eu acredito que isso muda tudo. Muda o dinheiro, muda os relacionamentos, é tudo para melhor, né? Não é só uma coisa. Porque tem gente que, às vezes, fica atrás da grana, como se a grana, né? Eu tenho dinheiro, entendeu? Mas e aí, o resto? Porque para quem é especialista em vibração, quando eu chego próximo da pessoa, eu consigo sentir a vibração da pessoa, né? E lógico, de forma educada, eu falo quando a pessoa também, né? Só falo se a pessoa pergunta e se está dentro de uma consulta. Mas é lógico que essa habilidade que eu ensino as pessoas a terem também, eu não deixo a minha energia, que vale ouro, em qualquer lugar. Então, a energia, ela é a promoção que vai te trazer. Porque o dinheiro é uma energia, né? Hoje em dia, se você vê, a gente faz tudo virtual. Tudo, o dinheiro está na conta, é virtual, você faz o pagamento, faz o Pix, né? Às vezes, assim, a gente pega o dinheiro na mão, mas é muito pouco agora, né? Sim. Então, cada vez mais mostra que o dinheiro é uma energia. É uma energia de abertura, uma energia que vai complementar aquilo que você já vibra, né? Então, fica a dica para essa super mentoria. Daqui a pouco a Sônia vai passar os contatos dela também.
E a Sônia trouxe o tarô dos anjos. Até achei bem interessante, Sônia, que você comentou que normalmente os anjos têm nomes de homens, né? Exatamente. Aí esse tarô aqui, ele é um tarô que está escrito em inglês, né? Que eu sou professora de inglês. E aí eu tenho o tarô dos anjos, esse aqui é o tarô dos arcanjos. Ah, esse é o dos arcanjos que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai que trouxe para fazer uma demonstração. O tarô dos arcanjos, esse aqui eu achei bem legal, porque ele tem assim, ele tem o arcanjo Miguel, né? Que é os famosos arquétipos, né? O arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, Metatron, e temos aqui a Ariel, mas como mulher, ela não vem como homem. Então eu achei super legal, porque também mostra que a energia não tem ali o lado sexual, ela tem assim, né? E mesmo algumas, vamos colocar assim, mesmo a fotografia do arcanjo, às vezes ele não determina um sexo ou outro, né? Ele já vem com uma coisa mais assim, um andrógeno, neutra. Né? Uma coisa neutra, isso, exatamente. Porque eu acho que é assim que tem que ser. Vamos colocar que o arcanjo Miguel, ele tem um lado feminino e masculino. Sim. Então, eu acho que isso, quando a pessoa começa a entender isso, e toda a carta vai ter os dois lados também, né? Claro. Então, é bem legal também essa função, né? Que já vem no próprio tarô. Estou agora, nesse mês, fazendo o curso, estou preparando aí as tarólogas, né? Também dou esse curso do curso de tarô. Ensino as pessoas a usar o tarô, a entender os arquétipos, né? Os arquétipos que estão aí no nosso inconsciente coletivo. Então, é bem legal. Quem gosta né? de tarô e trabalha com isso também tem essa oportunidade de aprender tarô, com você. Ele concilia muito com as sintonizações, com as frequências. Ele é porque ele fala muito. O que o tarô faz? Ele está ligado ao nosso cotidiano, né? Os arcanos maiores, vamos colocar ali que ele está conectado à parte espiritual. Então, ele reflete o que nós somos, né? Então, é uma integração. Então, é muito interessante quando a gente aprende a usar o tarô dessa forma. Que legal. Então, e eu vou pedir, então, gente, para a Sônia, antes da gente encerrar o nosso podcast, tirar uma carta para 2026. Então, o que você pensou aí de especial para a gente hoje? Como a gente está aqui vou colocar o microfone um pouco para cá. Acho que a gente pode fazer. Eu posso puxar para o nosso ouvinte, eu posso colocar aqui 3 cartas na mesa, né? E a pessoa escolhe 1, 2 ou 3. Vamos colocar a intenção da prosperidade financeira, que a gente falou bastante disso, né? E aí eu leio para a pessoa 1, 2 ou 3, porque aí fica uma coisa que a pessoa pode participar também. Então, quem está em casa, quem está nos acompanhando, isso. Escolhe o número 1, 2 ou 3. Isso, aí eu vou mentalizar a prosperidade financeira e aí você, com a sua escolha, vai mostrar, né, qual é a sua energia, como é que está a sua energia com a sua prosperidade, com o dinheiro, né? Então é legal, tá bom? Perfeito. Então, já pensando no ano que vem, nesse fim de ano. Exatamente. Muito bom que o tarô já faz essa abertura também, dá um direcionamento, né? Então é bem legal. Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui, cortar o tarô, uma coisa simples, né? Pelo nosso tempo, né? E vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3, ok? Então, temos aqui 3 cartas, aí você escolhe aí, então, para quem tem que ter me ouvindo. Eu já escolhi meu número. Você escolhe 1, 2 ou 3, e aí eu vou falar a energia, né, que você tem. Eu vou colocar a lupa aqui, que às vezes a letrinha é um pouco pequena. Vamos ver as coisinhas da carta. Já escolheu? Sim, eu já escolhi. Então, depois eu revelo o meu número. Carta 1 saiu aqui, ó, To Rayfall, né, 2 de Rafael, ok? Tá em inglês, mas eu vou ler em português, né? Então, vamos lá. Então, saiu aqui sobre relacionamento afetivo íntimo também, né? 2 hearts dedicated to creating something wonderful. 2 corações dedicados a criarem alguma coisa maravilhosa. Olha só. Que é um tipo de prosperidade também. Parecido com almas gêmeas, né? Almas afins. Não desista desse amor. Então, para quem escolheu o número 1, está falando aqui que a sua prosperidade financeira pode estar relacionada com o seu relacionamento, que vai vir junto ali, né? Porque a força de 2 pessoas que se amam pode produzir também mais dinheiro, entendeu? Então, é um pensamento. Olha que legal essa carta aqui, vamos ver se dá para ver. Ó, é 2 de Rafael, né? Tá vendo aqui, ó? Linda. Que é o arcanjo Rafael. Aí você pode se conectar também, quem escolheu essa carta, ao poder do arcanjo Rafael, que trabalha com a saúde, com o amor, né? Com os amantes, né? Então, uma energia muito legal, ok? Perfeito. Agora, então, número 1, esse recadinho. Vamos ver o número 2. Então, a grana vindo através de uma parceria de amor. Pode acontecer, né? E é muito legal. Ok, então vamos lá. Agora, para quem escolheu a carta número 2, saiu aqui a rainha de Ariel. Ok? Então tá lá. Nurture yourself, vou falar um pouco de inglês, né? Indulge in love. Nutra você mesmo e aqueles que você ama, né? The ability to make anything more
beautiful, habilidade de fazer algo mais bonito. Quer dizer que você tem a habilidade, né, de criar algo melhor, de prosperar. Então, isso que a carta traz. Aí está falando practical and wise advice. Então, seriam conselhos, né, sábios e práticos. Então, você vai usar essa maturidade, né, da rainha de Ariel. Então, a gente fala de maturidade, praticidade, generosidade, felicidade. E com essa energia, quando você se nutre, vamos colocar assim, colocar aqui na tela, né, essa carta. E é uma carta linda, ó, tá Sim. vendo? Que é a Ariel, tá vendo? A Ariel, que é a força também feminina, né? O arquétipo aqui na polaridade feminina. Então, você vai ter essa carta de quanto mais você se nutre, nesse caso, é a nutrição interna, né? Você se cuida, você fala, minha energia vale ouro, eu sou rica, muito rica, milionária. Então, você vai se nutrindo, entendeu? E aí você vai eliminando esses medos, essa ilusão do ego e vai fazendo essa vibração, vai mudando tudo, abrindo aí os seus caminhos. Uma carta linda, maravilhosa para quem escolheu 2. Foi a minha carta. Oh, adorei a rainha congratulations, Ariel. Congratulations. Obrigada, Okay. linda E carta. agora, para quem escolheu a última carta, sai aqui. Sai também uma carta de Ariel, né? Também uma carta de Ariel, a rosinha, né? Da polaridade feminina. Página de Ariel. Page, isso. né? Page seria pajem mesmo, né? A pessoa que cuida, né? Sim. Nesse sentido. Page então, tá no lá. sentido de cuidado. Isso, ali seria aqui confiável, esperto, educado, né? Harmonioso, essa energia. Então, fala assim, an excellent opportunity will be offered to you. Uma oportunidade excelente será oferecida a você. Olha que legal, hein? Aí também tem possibilidade ali de falar de scholarships or the pursuit of education. Então, seria estágios, né? Ou trabalhos também, né? Vamos colocar trabalhos, né? Você trabalhando ou estudando mais, né? Também a buscar o estudo e o trabalho. E time to get to work seria tempo de começar a trabalhar. Então, a pessoa do 3 tem que trabalhar um pouco mais, né? Tem que buscar mais estudos, né? A gente pode falar um aperfeiçoamento profissional, né? Exatamente. Um treinamento, novos cursos, novas áreas. Isso vai ajudar você a abrir o seu 2026, né? Com novas oportunidades, novos projetos. Vamos colocar assim, uma carta muito legal também. Aqui foi só, né, uma demonstração. É lógico que quando a gente faz a leitura toda, a pessoa vai falar o que ela quer, né? Escolher. E a gente faz a consulta de acordo com aquilo que a pessoa também coloca, né? A questão que ela precisa trabalhar. E aí vem as orientações das divindades, né? Então, é muito legal trabalhar com o tarô dos arcanjos, nesse caso aqui. Lindo, okay? Obrigada, Sônia. Então, todo mundo aí convidado a conhecer um pouco mais o trabalho da Sônia. Eu queria que você deixasse seus contatos pra gente. Então, tá bom. Estou em todas as redes sociais como Sônia Nóbrega. Bem fácil de achar, @ espaço Sônia Nóbrega ou espaço Sônia Nóbrega. Espaço _ Sônia Nóbrega, né? Mas acha fácil. Certo. Tem bastante conteúdo, né? E você pode falar comigo pelo WhatsApp, né? 11 992 38 7731. Repete pra gente. 11 992 38 7731. Vem se tornar exponencial, né? Participar dessa mentoria maravilhosa de prosperidade financeira. Já começar o ano de 2026, né? Próspero, aberto, com essa mudança maravilhosa. Então aí ficam todas essas dicas para esse fim de ano, para você que quer atrair mais prosperidade na sua vida em todos os sentidos, inclusive no financeiro, e também para ter um 2026 incrível. E eu convido todo mundo mais uma vez a conhecer o trabalho da Sônia nas redes sociais, a fazer as jornadas, as mentorias e todo esse trabalho lindo que você tem. Parabéns. Ok, muito obrigada. Eu que fico feliz. Que bacana. De estar aqui de volta. Logo mais a gente volta com mais novidades. Sim, okay? Aliás, até queria que você comentasse isso. Tem muita coisa boa vindo em 2026? Tem muita coisa boa vindo em 2026. Surprise, né? Okay? A gente vai vir com mais novidades. Estamos aí. Gosto de preparar bem para depois vir, a gente vir falando. Mas sempre buscando ali o quê? O empoderamento, né? Que é o caminho da iluminação, você cada vez mais forte com você mesmo, né? O seu autoconhecimento, isso é muito bom, né? Isso muda tudo. E a gente tem sempre muito o que conhecer. Eu acho que a mensagem que eu deixaria aqui para o pessoal é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, entende o que a gente vibra,
entende o que é medo, entende o que é riqueza, né? Como se colocar. Então, é de dentro para fora. Isso tem ali uma transformação. E aí, por exemplo, como ajudar realmente as pessoas? Acho que seria legal terminar com essa frase. Como eu penso, né? Como eu faço na prática a ajuda com as outras pessoas. O fato de eu estar exponencial, o fato de eu cuidar da minha vibração, e você que está me ouvindo, quando você vibra, né, 500 Hz para cima, vibração de amor, e aí chega até a vibração crística, você já está compensando milhares de pessoas que estão na negatividade, só com a sua frequência vibracional, só com a sua presença, só com a sua postura. Às vezes eu tenho clientes que eu falo para ele, você não precisa fazer nada, é só você chegar lá e ficar bem. Entendeu? O seu sorriso, tudo isso conta, né? E porque quando você carrega alguma coisa que não é sua no seu corpo, você tem alguma coisa a ser tratada também, né? Então isso é uma abertura legal de caminho quando você entende isso, né? Então que não adianta carregar aquilo que não é seu, que isso só traz peso, doença, né? E você fica ali, aí fica naquela coisa, mas eu ajudei, eu fiz, não sei o que lá, a pessoa foi ingrata, né? Então por que foi ingrata? Você ultrapassou. Então toda pessoa que carrega demais, ela não consegue prosperar, porque fica preso, né? Em vibrações segunda, terceira e quarta dimensão. Então vem saber mais, que eu vou investigar você para saber, né, onde que está ali o seu bloqueio e a gente colocar isso em dia, tá bom? Maravilha, Sônia. Muita gratidão por você aqui com a gente no Mundial Podcast. Tudo de melhor aí e que venham novos projetos e muita coisa boa nesse fim de ano. Yes. Obrigada, Sônia. Obrigada a você. Agradeço a vocês também que nos acompanharam até aqui. Convido todo mundo a conhecer o trabalho da Sônia Nóbrega. Obrigada pela sua audiência. Um beijo grande e até o próximo Mundial Podcast. Tchau, tchau.